Boa tarde, pessoal. Aliás, bom dia, né? Bom dia, porque isso aqui vai ao ar logo mais às 17 horas. E hoje nós estamos recebendo Glauber Alves pela segunda vez, né? Aqui no Pode Conversar, mais especificamente hoje no quadro Voz e Representação, né? Como eu conversava com ele aqui em off, nós trazemos nesse quadro alguém que representa algo, né? E Glauber representa para a sociedade de Patos principalmente a criação de imagens, né, o trabalho com a estratégia de marketing, como se posicionar. Então, o Glauber tem uma grande representação aqui na cidade de Patos e nada mais justo que trazê-lo aqui para conversar um pouco, né? Ele já esteve conosco no podcast da sexta-feira, conversando sobre sua trajetória e entre outros. E hoje, né, nós vamos conversar aqui sobre imagens, sobre marketing, sobre estratégias, sobre posicionamento de marcas. Glauber, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem vier assistir, né? E fique à vontade para fazer suas considerações iniciais. Olá pessoal, tudo bem? Fico muito satisfeito de poder voltar aqui no podcast, né? No Pode Conversar e agora participando desse outro quadro que eu acho importantíssimo, levando em consideração que a gente precisa trazer o pensamento, a ideação que personalidades têm nas suas áreas profissionais, que podem servir como inspiração, mas também como um processo educacional para o outro, né? Então, de pronto, eu agradeço demais o convite mais uma vez. Se me chamar de novo, eu voltarei, muito provavelmente. Eu acredito muito no seu projeto. Eu vejo as pessoas que participam dele, as pessoas que se integram às parcerias que você promove, e vejo que ele é muito importante, levando em consideração que nós estamos vivendo aí um mundo da criação de comunidades digital. Então, você ser gerador dessa comunidade digital aí do podcast é muito importante para a nossa sociedade e para a nossa comunicação digital. Vamos logo começar perguntando qual a importância, né, da imagem para uma organização, uma empresa. Muito bom. Veja, a imagem, a fotografia em si, ele sempre teve uma representação histórica muito forte, né? É através dessa fotografia que visualmente a gente consegue confirmar fatos, confirmar dados. Isso desde os primórdios, onde a fotografia passou a existir como nós a conhecemos. Então, trazendo para a realidade da comunicação e para o marketing, hoje, mais do que nunca, é ela que tem toda uma representação antes mesmo de você escutar alguém, antes mesmo de você alcançar fisicamente um estabelecimento, antes mesmo de você tocar um produto. Então, essa fotografia, que também se transforma em vídeo naturalmente, já que o vídeo são diversas fotografias congeladas em movimento, ela tem esse poder, mais do que nunca, dentro do ambiente digital, de ajudar a vender, a convencer, a confirmar, a validar, a credibilizar marca, pessoas e produtos. É, Glauber, como eu faço, né? Eu falo por mim, né? Qual a importância da imagem para o Pode Conversar, por exemplo, né? Qual a importância da imagem, do retrato? Eu vou chamar o retrato, porque aí as pessoas podem ter uma visão de como era o Pode Conversar em 2024, por exemplo, ali na sua ascensão, né? Na verdade, na sua origem, depois no processo que vem se desenvolvendo e hoje, né, que, claro, todos os dias nós estamos em constante evolução, mas eu queria saber do seu ponto de vista, enquanto alguém que trabalha com essa estratégia, como é que a imagem, né, inclusive de momento, pode nos impulsionar, né, no mercado. Bem, você se coloca como um bom exemplo nesse caso, né? Eu me recordo quando eu vim aqui, a gente conversava em off e conversou também depois, das possibilidades que se tinha de fazer um processo de melhoria na sua imagem, enquanto marca pessoal, mas também como marca comercial, enquanto podcast mesmo. E eu me recordo que eu trouxe para você a vertente de que você podia, por exemplo, trazer muito mais a sua história acadêmica para dentro desse processo, para poder gerar mais credibilidade. Mas veja, seria impossível você fazer isso que você fez sem a utilização das próprias imagens, as próprias fotos que nós fizemos aqui naquela Até oportunidade, hoje eu uso. né? E
também através do processo de fala, através dos vídeos onde você validava isso, onde você pôde contar um pouco da sua história. E quando eu digo um pouco, é porque eu sei que tem muito mais guardado aí dentro e que você pode extrair para os dias de hoje. Então, observando o processo de nascimento do seu Pode Conversar e trazendo até os dias atuais, eu preciso te dizer que o processo de melhoria do teu ambiente e o registro disso, visualmente falando, apresenta crescimento e credibilidade. A partir do momento que você passou a falar mais do seu contexto, da sua história, do que te trouxe até aqui, também te gerou mais credibilidade. E, naturalmente, as pessoas que já passaram por aqui validaram tudo isso, porque se fosse mentira, alguns nem permitiriam mais ser publicados, outros não voltariam aqui, né? E a sua fala, a sua voz, a sua representação visual trouxe toda uma carga de credibilidade. Talvez, se você não tivesse percorrido esse caminho, você ainda estaria com o mesmo número de seguidores, com o mesmo ambiente. E esse mesmo ambiente, entenda, ele adormece não só as pessoas que estão assistindo, mas também adormece o criador do projeto. Quando você passa tempo demais dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma ambientação, sem mentalmente entender que precisa crescer, isso faz com que você estagne, né? Então, acaba o entusiasmo. Então, se eu for falar da sua progressão, do tempo que o podcast nasceu até agora, eu estou trazendo tudo isso como diversos fatores positivos, né? Eu me lembro que a gente conversou sobre isso na época, mas foi mais em off. Eu estava aqui para contar um pouco da minha história. Já hoje eu estou aqui para a gente falar de estratégia. Então, você pode se colocar muito bem como um excelente exemplo. Eu acredito que você se percebe visualmente evoluído, se percebe tecnologicamente evoluído, porque a imagem em si sendo jogada para o mundo digital faz com que você se perceba muito mais. Concorda? Concordo. Eu até falo o seguinte, né? Quando a Roberta esteve aqui, ela abriu minha mente para algumas coisas, né? Ela disse assim, até a cabeça pensante aqui tem que ser levada em conta. E isso, às vezes, eu acabava, não, sabe, assim, você não se colocar como parte do meio ali do produto e, tipo, colocava só o produto em evidência, mas não, ela trouxe a visão dela ali e eu comecei a me enxergar como parte integrante, né, deste meio, para que eu possa entender que eu também faço parte, né? Você é um fomentador do empreendedorismo, mas até se perceber, até deixar que o percentual de ego, entenda, existe uma diferença entre ego e egocentrismo, né? Esse egocentrismo ele sai da nossa linha da visibilidade real da pessoa, né? Exagera demais, se acha demais. Mas a gente não deve ter egocentrismo, mas o ego ele faz parte do nosso contexto e a gente precisa ter esse percentual de entender o que ele significa e trazer para dentro de si e também para o mercado. Você é um agente fomentador do empreendedorismo. Você precisa, dentro da sua porcentagem de ego real e validada, entender isso, aceitar isso e comunicar isso. Então, a Roberta, ela, em sua infinita humildade, é uma pessoa altamente humilde, mas altamente capaz, e ela também aprendeu a apresentar isso, né? Teve um certo momento da vida de Roberta que ela também não enxergava esse poder da comunicação digital como ela enxerga hoje. Então, ela conseguiu, dentro da simplicidade dela, da humildade dela, trazer para dentro do mundo digital essa competência. Ela se enxergou e ela é a agente fomentadora do empreendedorismo e que super agente ela é. Então, onde ela passa, com quem ela fala, ela tem esse poder de inspirar e de propagar. Acredito que você deve ter recebido esses efeitos da Roberta. Foi isso que aconteceu, né? Eu estava aqui entrevistando-a e eu consegui captar algumas coisas que me fizeram mudar um pouco a rota, né? Inclusive, Glauber, quando você falou dessa questão de estarmos muito imersos aqui no projeto, me fez sair um pouco da caixa e procurar um ex-aluno meu que trabalha com essa parte de mudanças de design, né? E ele deu um up nos meus
redesenhos ali nos meus desenhos para que eu pudesse atrair melhor o público, né? Ele também usou um pouco da sua inteligência para isso. Ele disse: ó, professor, não vendo só design, tem um pouco de trabalho também. Então, isso me fez abrir a mente, porque eu digo: não, eu preciso sair disso. Eu estou sentindo que falta alguma coisa, né? E aí, Glauber, aproveitando essa sua fala, né, que você falou que o projeto vai ali definhando, eu vou usar esse termo, vai definhando quando você não vê projeção, ah, uma saída. Então, na sua concepção, como sair disso para quem está ali começando num projeto, quem está no seu projeto e tipo, já está um tempo ali dentro e não vê uma perspectiva de futuro, uma ascensão. Ele vê uma estagnação ali, o gráfico ele não sai, nem sobe, nem desce. Então, o que fazer? Tá. Veja só, vou falar a partir do princípio do uso da sua própria imagem. Né? O que acontece, a princípio, é que você muitas vezes inicia um projeto, né? Um projeto seu, um projeto que você tem, um sonho, só que você começa isso sem um planejamento. E quando você começa isso sem um planejamento, a sua imagem é apenas aquela figura que faz parte de um contexto, onde você diz: preciso colocar minha cara ali para dizer que eu faço isso. Né? Esse é um primeiro ponto a ser considerado. Quando você inicia um sonho sem fazer uma estratégia, sem montar um planejamento, sem entender os pilares desse seu sonho, faz com que isso tenha grande tendência a estagnar. Porque depois que você coloca o seu sonho para fora, e aí eu faço o quê? Como você não tem um planejamento, você não sabe o próximo passo a ser dado. E aí, a princípio, a sua imagem ela vai simplesmente implodir, vai se apequenar, certo? Então, primeiro passo, nenhum sonho pode ser transformado em realidade sem planejamento, sem estratégia, sem saber qual é o próximo passo depois de você transformar esse sonho em uma realidade, certo? O segundo ponto é entender que sozinho você pode até chegar no lugar, mas acompanhado você chega mais rápido. Se melhor acompanhado, mais rápido e com mais qualidade. Então, uma das grandes saídas é você começar a realizar um network. Né? Ah, comecei, mas Glauber, as pessoas não me conhecem. O mundo digital está para isso, para que rapidamente você consiga contar a sua história, as pessoas consigam enxergar a verdade nisso e, a partir de então, começar a validar. Perceba, por exemplo, que grandes personalidades que já estiveram aqui no seu podcast acreditaram em você não por potencial de número, não por potencial de alcance, não por superestrutura. Eles acreditaram em você pela sua palavra, pelo seu histórico, pela sua conversa, pela sua firmeza quando as personalidades chegavam aqui. Então, entenda, personalidades, pessoas e profissionais que têm mentalidade de futuro, que cresceram de uma base humilde e chegaram até uma ascensão também fomentada por essa humildade, eles acreditam no outro. Então, assim como você, outras pessoas que têm sonhos embutidos, se procurarem as pessoas certas, elas vão acreditar, elas vão dar uma palavra, elas vão dar uma chance, certo? Eu acredito que você é prova viva disso e você tem um histórico que pode provar isso. Basta pegar os históricos dos seus programas e trazer para hoje que você vai entender. E o último ponto aqui, rapidinho, senão a gente vai transformar isso numa aula. Não, mas pode falar, oxe, tá à vontade. E o último ponto é entender a importância dessa sua imagem realmente desse ambiente digital. Muitas vezes a pessoa faz o seguinte: eu já publiquei uma foto minha hoje no feed, então eu só vou publicar outra foto agora daqui a 5 dias, 6 dias. Será que as pessoas vão achar que eu estou sendo egocêntrico, que eu estou sendo narcisista, que só eu apareço no meu feed? São essas dúvidas que fazem a gente se apequenar. Se existe planejamento, se existe estratégia, se o seu sonho tem propósito, cara, se você publicar 1, 2, 3, 4 imagens suas dentro da mesma semana, mas trazendo perspectivas diferentes, você vai ser validado. Mas entenda, existem várias metrificações nas redes sociais, como eu tenho uma agência de comunicação e a gente trabalha com isso todos os dias, tem várias metrificações nas redes sociais que
analisam friamente alcance, engajamento, né, curtidas, número de compartilhamentos. Isso é o que a técnica, a razão consegue analisar. Mas existe outra unidade de metrificação que é dado aos nossos soft skills, né, o nosso poder emocional de absorver e de transmitir, que nenhuma rede social consegue metrificar. Então, é aí onde entra a parcela da ideia de acreditar em si. Porque muitas vezes você vê sua publicação e diz, caramba, não alcançou 50 pessoas. Não tem 50 curtidas. Cara, meu projeto não está dando certo. Aí, de repente, entre aquelas 50 pessoas que te assistiram, que te escutaram ou que viram a sua foto, uma delas é uma superpotência que vai acreditar na tua competência, na tua capacidade de dizer, caramba, eu preciso conhecer esse cara. Aí ele vem aqui, participa do teu programa e teu programa faz bum. Entende? Uhum. Não é quantidade, é qualidade da energia proposital que você emprega no projeto e da capacidade que você tem de emocionar o outro. É verdade. Ô, Glauber, aproveitando que você falou, né, da questão de que tem uma agência e falou das redes sociais, nós sabemos que as redes sociais hoje ela tem um papel fundamental para a sociedade, assim, de algum modo, né? Fundamental, que eu digo no seguinte aspecto, porque ela pode nos proporcionar coisas boas, coisas ruins, né? No seu ponto de vista, como a rede social ela tem impactado, né, pessoas de um modo que elas possam empreender, né? Aí você falou bem das métricas e tudo mais, então eu quero que você fale do ponto de vista de empreender, por exemplo. Tá? Mais do que nunca, vou falar dos pontos positivos, tá? Sim, não, o negativo deixa para lá. Às vezes a gente precisa trazer um pouquinho esse negativo para alertar as pessoas, né? Uhum. Mas eu vou fazer aqui do positivo. Mais do que nunca, as redes sociais têm se tornado portas, janelas e oportunidades para que empresas minúsculas ganhem vida, ganhem energia, consigam impulsionar o seu produto, o seu serviço. É uma mídia ainda que é considerada gratuita, né? Embora existam os mecanismos aí para patrocínio, né? Para trabalhar isso de forma paga, mas ainda assim é considerado uma mídia gratuita e já que é gratuita você pode fazer muito bom uso dela se seguir alguns passos, né? Então, para empreender, as ferramentas digitais são, vamos dizer assim, hoje insubstituíveis, né? Para você crescer de forma física, é, leva um tempo, mas para você crescer no ambiente digital é muito mais rápido, desde que você saiba valorizar a sua imagem, entenda o que ela comunica, o que ela representa, saiba usar ela para se relacionar com o outro e tudo isso dentro das redes sociais, né? Então, imagine que um pequeno negócio hoje se começa a mostrar o seu produto, mas não simplesmente panfletando, não simplesmente pegando, por exemplo, o seu podcast aqui e colocando aqui. Nós temos, por mês, mais de 1 milhão de acessos. Aí, o outro post. No podcast, a gente consegue fazer acontecer porque nós temos qualidade, temos boa imagem, tal, tal, tal. Aí, a outra publicação. Nossos parceiros, eu tenho João Chique José. Aí no outro dia, João Chique José de novo, né? E se você só faz isso dentro do seu espaço digital, você começa a ser considerado um panfletador. Agora, quando você começa a educar a sua audiência, quando você começa a trazer exemplos de quem está vindo para cá, você começa a fomentar eles de uma visão diferenciada, você começa a encantar eles pela educação, pela oportunidade, pelo exemplo. Então você começa a mesclar o que você vende e o que você educa através do seu canal. Então isso serve para o seu podcast, por exemplo, mas serve para uma mercearia. Se a mercearia fica todos os dias lá colocando, eu tenho rapadura, eu tenho mel, eu tenho arroz, e não coloca uma receita feita com esse arroz, não coloca valores nutritivos do mel de abelha, panfletagem. E aí você não alcança
novos números, novos seguidores, você não encanta e aí você não faz esse seu produto crescer, entende? Então, rede social hoje é a melhor ferramenta para empreender, já que ele tem um alcance massivo e gratuito. Só que não adianta você ter, por exemplo, uma Ferrari na mão e não saber nem onde é que aperta o botão para ligar, né? Então, as redes sociais é essa potência. Mas se você não faz o que ele pede, o tal falado algoritmo pede, muitas vezes você não sai do lugar. Então, você entende que você contextualizar uma parceria, ela é fundamental para meio que prender a atenção dos teus seguidores? Não é só fundamental, né? Ela é imprescindível. Explico, tá? Agora há pouco eu te falei, né, que um dos passos que você tem que fazer para fazer o seu negócio crescer e não ver ele estagnar é o network. Esse network é gerar relacionamento. E muitas vezes, quando você não é conhecido, você precisa ofertar o seu produto, né? Dentro da consultoria, por exemplo, que a gente realiza, a gente chama de pro bono, né? A gente está querendo implementar uma nova consultoria, está querendo validar um novo processo, então a gente chega para uma marca e faz aquela oferta pro bono para ele sentir na pele os resultados desse trabalho, né? Então, quando você está abrindo o seu negócio, está lançando um produto, essa criação de relacionamento ela é realmente imprescindível. Eu preciso fazer o meu produto chegar na mão do outro para ele avaliar, dizer se é bom ou se é ruim. E entenda, eu não estou falando aqui de contratar influencer. Eu estou falando aqui de se relacionar com outras marcas, de se relacionar com outras pessoas. Então você vai ofertar o seu produto, o seu serviço para o outro. Isso é uma parceria. Essa parceria nem sempre ela precisa ser paga. Dentro do empreendedorismo, a gente usa uma expressão chamada de ganha-ganha. Os dois ganham, mas não necessariamente esse ganho é de remuneração financeira. Tá? Esse ganho é de visibilidade. Esse ganho é de percepção de credibilidade. Se você conhece Glauber, se Glauber já tem uma história em Patos, se Glauber tem uma representatividade em Patos, e Glauber acredita em você, você vai me chamar aqui, você não vai me cobrar nada. Você vai colocar patrocinadores aqui que você não vai estar cobrando nada deles, mas você vai estar ganhando em visibilidade em relação à credibilidade, em autenticidade. O Glauber que vai estar aqui vai falar do seu produto, mas não vai falar do seu produto porque você está pagando a ele. O Glauber que está aqui vai falar do seu produto porque Glauber acredita no seu produto. Ele pode exemplificar o seu produto. Os patrocinadores que são patrocinadores substanciais, eles vão apoiar. Você vai ter visibilidade desses patrocinadores. Você não vai estar recebendo nada deles, mas você vai estar financeiramente. Mas você está recebendo deles a credibilidade. Eles são tão grandes, têm tanta representatividade que eles nem precisavam estar aqui. Se eles estão aqui é porque acreditam no seu projeto. Então é isso que precisa acontecer. Essa parceria, esse relacionamento, esse network, no ambiente digital, ele é muito, 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 muito necessário para que você consiga escalar sua marca de maneira saudável, muitas vezes perdendo um pouco do financeiro no começo, mas ganhando muito em visibilidade e credibilidade para o futuro. Eu acredito muito nessa questão da credibilidade, pelo fato de que eu vi muitos empreendedores de Patos que têm marcas acreditarem no meu projeto. Então, e aí aproveitando essa sua fala, eu acredito que você acredita que o fato de você estar divulgando um parceiro imediatamente quando você encerra um ciclo, já começa a divulgar outro, você perde credibilidade. Sim. O que é que acontece quando você pratica esse tipo de atitude? Muitas vezes, nesse ambiente digital e comercial, as pessoas do outro lado acreditam que você só está falando aquilo porque você está recebendo para fazer isso, né? E aí, se você quer ter uma imagem de credibilidade, você precisa mostrar às outras pessoas que existe sim uma parcela comercial, né? O dinheiro, afinal de contas, ele acaba sendo ainda aquela moeda que faz as coisas acontecerem, né? Então, você precisa sim dizer, tá, existe sim uma parceria comercial, eu recebo por isso, mas o que eu falo aqui é para além do financeiro. É porque eu faço uso ou porque eu conheço pessoas que fazem uso. E o que é que acontece? Muitas vezes, quando você encerra essa parceria, parece que você se intrigou da marca.
parece que ela não serve mais para você, parece que ela não serve mais para o outro. No mínimo, o que se espera é um respeito. É um respeito onde muitas vezes você não publiciza mais no seu canal aquela marca, mas você mantém um relacionamento direto com o empreendedor, com a empreendedora daquela marca. Esse é o que se espera. A segunda coisa que se espera é, cara, se eu passei 1 ano, 6 meses, seja lá qual foi o tempo, falando de uma marca, existe um tempo de maturação para deixar essa marca ir, seguir, e que você entenda e você possa propagar que, terminei uma parceria, continuo trabalhando com a comunicação, por exemplo, e aí chegou um novo momento, existe um novo projeto, um novo propósito. Então agora eu vou receber uma nova marca que pode estar atrelada no mesmo nicho, né? Eu respeito quem não pensa assim, mas particularmente eu acredito que dentro desse processo de geração de credibilidade, manter um respeito e dar um tempo entre a publicização de uma marca que está dentro do mesmo nicho é essencial para essa credibilidade. Concordo plenamente, eu também sou a favor, né? Eu até comentava em off para você dos ajustes que eu fui fazendo num parceiro, até entender qual era de fato, né? Mas eu concordo plenamente sobre essa atitude, porque eu repudio, né? Afinal, qual a melhor marca de camisa? É essa que eu divulguei ou essa que eu estou divulgando agora? Ou a próxima que eu vou divulgar? Entendeu? Porque aí... Dentro desse processo comunicacional, existem linhas de atuação. Essas linhas de atuação, elas surgem por diversas vielas, né? Uma das vielas é entender que eu não mantenho exclusividade com ninguém, mas eu respeito as características de todas as marcas. Eu acredito fortemente que só quem tem o direito de dizer que aquela marca é a melhor é o cliente, é o consumidor. Eu, enquanto comunicador, tenho o papel de analisar a marca e fazer o julgamento pelos diferenciais que ela apresenta. Se ela vai ser a melhor marca para o outro, que bom. Só que eu não tenho o direito de afirmar isso para o coletivo. E aí eu vejo muitas empresas fazendo esse tipo de conduta. A melhor marca da cidade. 2 meses depois, você está anunciando uma outra marca que vende o mesmo tipo de produto, a melhor marca da cidade. E aí? Onde é que está o processo de credibilidade nisso? Onde é que você, enquanto comunicador, vai conseguir validar alguma coisa que você diga? Faz sentido? Faz total sentido, como bem você mencionou. Agora, se você encerra um ciclo e 1 ano depois, em uma parceria, o ciclo encerrou. Então você, né, tá aberto a uma nova possibilidade, mas você deu um tempo de maturação. Eu entendi. Agora, a sua lógica com relação a isso. E entenda, não adianta também você dar esse tempo de maturação se a sua linguagem ela vai permanecer a mesma que estava no cliente anterior, entende? Entendo. É importante entender essa cultura do respeito, mas respeito e dinheiro nem sempre caminham juntos no ambiente da publicidade, do Em marketing, diversos, do em comércio. diversos meios, né? Então, você ter esse tato é algo que o tempo vai te ajudando, se você desejar. Porque tem Sim, pessoas que claro. estão há décadas trabalhando com a mesma coisa e praticando ainda mesmo a mesma linguagem. Quem está comigo é o melhor, depois deixa de ser. É igual, Glauber, eu criei esse quadro Voz e Representação, agora falando da marca Pode Conversar, porque eu sempre fui combativo a não criar um quadro político, não me envolver com essas questões, né? E depois eu fui entender que se você pegar o histórico, essa coisa de pegar o histórico, eu sempre falei em outras entrevistas. Mas, não, eu vou criar uma coisa, uma coisa não, que coisa é muito rasteira a linguagem. Criar um quadro, algo que eu possa inserir essa pessoa, figura pública da cidade ou de outras cidades, mas da qual eu não mude a minha personalidade. Quem sou eu? Porque aí eu já deixo claro, a ideia aqui é
conhecer histórias e trajetórias. Pronto, o ex-governador Ricardo Coutinho esteve aqui, ele contou a sua trajetória, seguindo o rito do da sexta-feira, sem viés polêmico. Agora, claro, eu só tive um entrevistado que passou, né, transcendeu o que eu esperava, mas eu também não iria censurá-lo, né? Mas a ideia era criar um quadro que eu não fugisse da minha linha, porque como você disse, você tem histórico. Se no teu histórico tu saiu ali daquele ponto, tu se perde, né? Então, mas aí aproveitando essa deixa, o que você acha, né? Como você enquanto criador de estratégia, criador de imagem, aconselha a quem está criando um canal, né? Até que ponto você tem que se envolver com essa questão política e até que ponto você pode usar o seu canal estrategicamente para fazer uma parceria, digamos assim, e não tipo uma parceria moderada, não é nem moderada, é uma parceria institucional, uma parceria que não vá dar exclusividade, igual muitos canais fazem. Porque na medida que você faz isso, pronto, você afasta outras pessoas. Tá. Processo de clareza comunicacional, tá? O que é que acontece? Quando você começa o seu projeto e você não deixa claro quem você é, sabe aquela história? Quem eu sou, de onde Sim, eu veio, para quem eu falo, por que eu falo? sim, Quando você não deixa isso claro, então isso vai ter um preço alto lá na frente. Quando você entende quem, por quê, para quem, quando. como, onde, e você deixa isso claro para as pessoas, qualquer qualquer pessoa, personalidade que vier aqui para o seu canal vai entender quem é você, por que você chamou. A sua audiência ela vai estar educada. Se você chega e diz, eu sou o Anderson, eu não tenho coligação partidária, eu sou apartidário. Aqui a gente respeita as opiniões, pode não concordar, mas o nosso papel aqui é comunicar. Então, se alguém vier aqui e disser que vermelho é laranja, eu estou respeitando a fala dele, posso não concordar. Quem vai fazer o julgamento não sou eu, são as pessoas que assistem do outro lado. Agora, se no seu histórico você sempre demonstrou ser tendencioso, é a minha opinião pessoal, Glauber Alves. Se você sempre demonstrou ser tendencioso, eu acho muito mais válido você dizer: eu levanto essa causa, eu levanto essa bandeira, e quem entra aqui são pessoas que eu enxergo que têm o mesmo perfil. Do outro lado, a sua audiência também vai ser tendenciosa. As pessoas que vão te seguir, as pessoas que vão acompanhar o teu programa, são pessoas que têm esse perfil, esse comportamento. Então, quando eu falo de clareza comunicacional, é sobre isso. Eu, agente comunicador, tenho que dizer que perfil eu tenho, o que eu acredito, o que eu aceito, e mediante isso eu recebo as pessoas com essas características. Eu, dentro da política, sempre respeitei os vários pensamentos. Né? Sim, sim, sim. Eu trabalhei com diversos grupos políticos. Dentro da minha carreira da comunicação, dentro dessa política, eu já trabalhei para o Senado Federal, eu já trabalhei para a Câmara dos Deputados, eu já trabalhei para a Câmara Municipal de Patos, eu já trabalhei para a Prefeitura Municipal de Patos, eu já fiz alguns trabalhos em parceria com o governo do Estado, já trabalhei em outras prefeituras municipais fora de Patos, mas eu sempre disse, se vocês quiserem me contratar, é pela minha competência e capacidade técnica. Eu não vou vestir uma camisa porque o outro quer, de uma cor. Eu não vou botar um adesivo porque o outro quer e se eu não botar eu vou perder o emprego. Eu quero ser contratado e vou prestar um serviço honesto e fiel a você, se você acreditar no meu potencial técnico. E assim se passaram 18 anos dentro da política. Mas por que eu me posicionei? Porque a minha comunicação foi clara nesse sentido. Entende?
Então, a clareza comunicacional é isso. Se você é tendencioso a defender aquela bandeira e você quer comunicar isso, cara, faça isso. Comece o seu podcast dizendo, eu acredito nisso, nisso, nisso. Então, as pessoas que vão vir aqui estão dentro e alinhados com essa mesma convicção. Se você é uma pessoa que entende que essa política ela é plural, ela deve ser apartidária, porque política não tem nada a ver com partido. A política real ela não tem nada a ver com nenhum partido político. Então, se você enxerga que a política ela é apartidária, então você vai receber quem é de esquerda, quem é de centro, quem é de direita, e ainda assim você vai manter a sua credibilidade. Sobre isso, a única bandeira que eu defendo é da minha classe, professor, e dos músicos. Pronto. Essa aí é a que eu levanto. E foi bem esclarecido esse ponto. Eu também tenho esse pensamento que quer o serviço do podcast, pode conversar, por exemplo, para uma cobertura de alguma coisa, beleza, vai me contratar para aquele evento específico, aquela atividade específica. Para exclusividade, não. Né? Em termos de todo collab que for, aceitar, tudo que. Não, aí vira bagunça e aí, como se diz, eu estou à venda e não. E aí, aproveitando desse estou à venda, você poderia falar do valor de uma marca em termos de preço. O Roberto até explicou umas questões aqui, né? Questão de tipo não ter preço, ter valor, assim, mas tem um preço o seu serviço, né? Tem isso. Então, você falar dessa diferenciação, né? Enquanto marca, o preço e o valor. O valor, você já falou muitos elementos aí que atrelam a valor, né? Então, a credibilidade, o respeito que você passa, isso são valores. Né? O histórico que você tem, isso são valores. Então, eu queria que você agora fizesse esse contraponto com preço, né? Em relação ao serviço que a gente desenvolve, que faz. Né? Então, por gentileza. Vamos lá. Se a gente quer falar de preço, eu não sou a melhor pessoa para falar de preço. Eu acredito que a Roberta, Economista. ela é minha... Não só economista, né? Tipo, a gente contrata a consultoria de Roberta, né? A empresa, a Trindade Consultoria, que tem à frente ela e a sua filha Carol, que são fantásticas, incríveis, e tem um time excelente, justamente para nos trazer clareza sobre o contexto do valor barra preço. Né? Sim. Preço tem a ver com processos, preço tem a ver com pessoas, preço tem a ver com tempo de jornada também no mercado. Né? Ainda ontem eu estava falando para o meu time sobre a questão das agências de comunicação, que é uma grita muito forte hoje, essa questão de precificação. Tá, para gerenciar minha rede social, a agência A cobra 3x, mas aquele profissional que se coloca como urgência, ele que faz tudo só, cobra 1x. Né? Então, como pode? Aí a gente está falando de preço mesmo. Sim. Como pode a agência A cobrar 1x e a agência B cobrar 3x? Né? Isso é justo? Como é que é feita essa precificação? Dentro da minha perspectiva, qual é a análise? Eu, enquanto agência, tenho, direto e indiretamente hoje, mais de 10 colaboradores, 10 parceiros de trabalho. Né? Então, eu tenho um custo operacional para manter isso. Já a outra pessoa que está atuando sozinha, ela tem exclusivamente ela para fazer todos os processos. Né? Dentro de uma agência, por exemplo, o que é que a gente faz? Né? A gente precisa ter um canal de relacionamento direto com o nosso cliente, ter um captador de imagens, ter um editor de imagens, né, de vídeo, ter um fotógrafo com a visão apurada para captar a melhor imagem daquele nosso cliente, daquela marca. Precisa ter um editor para isso, precisa ter um social media, precisa ter um copywriter, precisa ter um gestor de conta, precisa ter um gerente de projeto, para que tudo isso flua como de fato precisa. Então, a gente vai ter um preço. Já outro modelo, outra agência, outra pessoa, ela já não tem tantos colaboradores dentro desse processo. E entenda, eu estou falando de mentes humanas trabalhando, eu não estou falando de IA. Porque tem muita gente que chega sozinha e diz,
eu tenho 5 colaboradores trabalhando 24 horas por dia sem parar para mim. E está tudo certo. Se você acha que esse caminho aí resolve, é com você. No meu caso, não. Eu utilizo a IA para me ajudar a performar. Eu utilizo a IA para me condicionar mais rapidamente as tendências, as tecnologias que a gente precisa estar ali no patamar de acolhimento daquela moda, daquele tempo. Né? Então, eu utilizo o IA para isso. Eu não utilizo o IA para substituir um ser humano, como eu tenho visto muitas pessoas falando. Né? Você não precisa mais do fotógrafo. Eu vou criar aqui uma imagem e está tudo certo. E aí, quando a gente olha a imagem, está aquela imagem que muitas vezes foi mexido no olho da pessoa, foi mexido num traço labial da pessoa. Né? Não, isso é porque você não sabe utilizar o prompt. Aí eu já fiz diversas análises com diversos prompts, com diversas ferramentas, e existe aquela modificação que diz, caramba, essa expressão não é desse cara. Né? Então, tudo bem, se você quer substituir o retratista que trabalha o emocional ali na hora de produzir a imagem com a pessoa, está tudo certo, mas não é o meu caso. Então, quando a gente fala de preço, eu estou falando justamente disso. A jornada da marca, o tempo da marca, os encargos da marca, gera um preço num produto ou num serviço, entende? E aí, eu não sou a melhor pessoa para falar de preço, mas sou uma pessoa que pode falar sobre essa precificação baseada nessas características que eu estou te falando. Né? Entender a sua marca, por onde ela andou, o tempo que ela já percorreu, com quem ela conta para produzir as coisas, vai gerar um preço. Esse preço pode ser transformado em valor, desde que, mais uma vez, você utilize a sua imagem para apresentar com quem você conta, o que você faz, por que você faz, por quanto tempo você faz, para quem você faz. Entende? Perfeito. Já que você falou de inteligência artificial aí, e aí eu vou aproveitar esse gancho, né? Eu, assim como você, eu utilizo para que ele me corrija alguma coisa de texto, mas a parte humanizada é minha. O fator humano está aqui ainda do outro lado. Né? Eu não deixo que a inteligência artificial ela vá trabalhar por mim. Assim como tem gente que diz, eu tenho inteligência artificial que trabalha por mim. Né? Invista aqui em criptomoedas comigo, que tem uma IA que trabalha por você. Não existe isso, minha gente. O cara costa até a cabeça. Mas é assim, sabe? Como eu estou mencionando. Utilizar esse recurso, essa ferramenta a seu favor. Porque eu fiz um processo seletivo recentemente e depende da escrita, prova escrita. Vamos lá, tem uma etapa que era prova escrita. A prova escrita não vai ter o chat GPT lá para escrever por ti, não. Se tu não parar e forçar isso daqui, como é que vai transcrever para o papel? Transcrever não, fazer, né? Mas enfim, no contexto da geração de imagem, você até pontuou aí que mexe ali no olhar, na boca, e no contexto textual, contexto de planejamento, como é que a IA ela tende a ser uma ferramenta que pode prejudicar uma agência, por exemplo. Isso é um ponto negativo. E como ela pode impulsionar um trabalho dessa mesma agência. Você até pontuou que usa. Sim. Você já pontuou esse ponto. Mas a gente pode falar do ponto de vista negativo, né, como é que pode influenciar negativamente, e também como é que ela pode te impulsionar mais, além daqueles pontos que você já havia citado, tá aqui. Você citou que usa a IA para melhoria, colocar você nas tendências que está acontecendo, tudo mais, isso aí você já pontuou. É a ideia da pessoa prestar atenção no que o outro está falando, né? Tá vendo? Então, como é que você avalia esses cenários que a gente até falou minimamente das redes sociais, só ponto positivo. Agora eu estou usando a IA, né, para a gente trazer também esses, porque é o assunto do momento, né? Inclusive o Tarciano Fontes, também um grande advogado, ele não vai usar o ChatGPT para criar suas hashtags, não, tá? Porque ele cria hashtags genéricas. Então, se você colocar lá, ele traz uma hashtag, não tem 9 pessoas que seguem aquela hashtag, 10 pessoas. Ele estava fazendo um curso de inteligência artificial e análise de dados e me dando umas dicas também. Então, do seu ponto de vista, como é que você analisa esses fatores?
Eu até estou sorrindo assim com essa questão dos pontos negativos. Eu vou começar com um bem básico, né? Alguns dias aí, a internet caiu de forma geral, né? Não foi num bairro, não foi num Sim, canto, sim, né? sim. Aí eu fiquei olhando assim, cheguei lá na sala e olhei, aí eu disse, a gente vem de uma geração que para muitos, só existe o chat GPT. Não existe a possibilidade dele parar, pensar, redigir, corrigir e dizer assim, pronto, essa copy está pronta. Ele precisa do chat GPT para conseguir fazer isso, né? E aí, quando falou dos pontos negativos, eu estou só colocando isso que é bem besta, né? Para a nossa cultura, para a nossa realidade, né? É real. Tipo É assim, real. a internet pode cair, e aí tu vai conseguir produzir o post hoje, né? Não, mas aí então não vou conseguir publicar. Cara, para você publicar esse post aí com 5G, 4G da vida, tu vai publicar de boa. Mas vai gastar a tua internet móvel para utilizar o ChatGPT para produzir a linha de raciocínio daquele texto, fazer a correção para poder fazer a publicação. Vai utilizar o teu 5G para gerar um vídeo com a imagem virtual daquela pessoa, utilizando um 4G da vida, se não tiver muito boa aqui, para tu ver o que, é que acontece, né? Então, pontos negativos eu trago como alienação. Se tu se alienar ao uso excessivo e muitas vezes exclusivo dessa IA para fazer as coisas que você precisa fazer, tu vai pagar um preço, tá? Tem um vídeo que vai sair na próxima semana, já está gravado aqui nos meus conteúdos, que fala justamente sobre isso, sabe? Se você se prende demais ao uso excessivo dessa inteligência artificial generativa, na hora de tu sentar na mesa com uma pessoa, ei, tu vai travar. O poder crítico, o poder de desenvolvimento da tua coordenação cognitiva acelerada, ela deixa de existir. Porque você está tão preso à produção ali com tudo, do ChatGPT, do Gemini, de tantas outras IAs que existem, né? Tem pessoas que nem não fazem a menor ideia da quantidade de IAs que se existe hoje no mercado. Se tu se apega a isso, cara, tu vai ficar muito para trás, sabe? Tu vai travar na hora de gerar uma conversação ali em tempo real, né? Na hora que tu tiver a oportunidade de fazer um network, o cara vai estar te perguntando coisas que você vai estar tão preso a IA que você vai dizer, como é que eu faço para pesquisar sobre isso? Como é que eu faço para formatar uma resposta para esse cara, né? Parece que eu estou botando medo nas pessoas, exagerando, mas não, é porque eu já vi acontecer e não foi uma vez, né? Hoje a gente está criando essas comunidades, os eventos trazem cada vez mais as rodas de conversa, né? Traz os quadros de interação entre diversos profissionais. Se tu quer ser um profissional que quer usar excessivamente a IA, tu se prepara, porque quando tu sentar lá naquela mesa, quando tu sentar lá naquela roda de conversa, tu vai travar, tá? Então esse é um dos grandes maus. Trazendo para os maus que pode trazer para uma agência é justamente a geração de conteúdo generalista. É um, a ideia de que você faz uma pesquisa e a tendência daquela IA é te entregar sempre uma base de respostas que vai também servir para outra agência, que também vai servir para outra agência, então você vai ali estar circulando uma comunicação que já não é novidade para as outras pessoas, né? O outro grande mal é que a IA ela é muito boa para gerar as trends, né? Para gerar as modas. Esses dias mesmo a gente estava utilizando aquela trend onde a gente pegava os objetos e transformava ele em uma animação, onde ele falava dores e curas sobre produtos ou sobre serviços, né? A gente estava utilizando. Glauber, então vocês utilizam? Sim. A gente faz uma análise crítica e entende se aquela tecnologia, se aquela moda, se aquela trend se aplica para aquela marca. Se aplica, ótimo, a gente segue a linha. Se não, não é porque é bonitinho, que é fofinho, que a gente vai lá e vai aplicar ela para todas as marcas. Aí, o grande mal é que tem agência que não faz essa avaliação. Ela simplesmente diz, está na trend, faz aí para fulano de tal. E muitas vezes fulano de tal passa pela fase do ridículo, porque a agência dela diz, não, é porque está todo mundo fazendo. Cara, tu não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Não é toda roupa que me veste.
Então, no digital tem isso, sabe? Então, essa IA acaba sendo prejudicial para uma agência que não tem esse senso. E muitas vezes esse senso está nas lideranças das agências. Mas, enquanto líder, eu preciso propagar tudo que eu penso, a cultura da minha agência para os meus colaboradores, para os meus parceiros de trabalho, né? Então, se eu, enquanto gestor, não tenho essa análise, eu também não vou passar para os outros. E aí a agência fica toda contaminada pela ideia de vamos usar o que a IA está mandando, vamos dizer aí o que a Trends está mandando, vamos só pegar aí o que o Google está analisando como ponto de engajamento e vamos colocar. E a cultura daquela pessoa que vai para a lata do lixo. E as características daquela pessoa que vai para a lata do lixo. Os valores daquela pessoa que vai para a lata do lixo, porque a agência não vai nem ver isso. Opa, a gente está usando tecnologia de ponta, a gente está investindo aqui em IA, e aí ela faz tudo certo. Eu respeito, mas não recomendo. Agora, se a gente for falar dos pontos positivos dessa mesma IA para as agências, eu vou passar o dia todinho aqui e não vou conseguir terminar, né? Ela é um excelente auxiliar de copywriting. Ela é um excelente auxiliar de estrategista digital para quem precisa gerar planejamentos de conteúdos estratégicos para as empresas. Ela é um excelente auxiliar aos editores de vídeo e editores de fotos. Ela é um excelente auxiliar para os próprios retratistas, quando precisa fazer trabalhos mais específicos, né? Só para você ter ideia, as grandes marcas, Coca-Cola, CIMED e tantas outras, têm investido em estúdios de produção de conteúdo, ao invés de estar, muitas vezes, contratando uma agência, porque eles estão contratando profissionais específicos para trabalhar dentro da empresa com o auxiliar da inteligência artificial para poder produzir os conteúdos cada vez mais com a cultura deles. Mas isso ao ponto que vai diminuindo ali o poder financeiro de agências, vai também gerando cada vez mais um processo intimista para essas marcas. Eles têm investido em profissionais para trabalhar a imagem deles, mas tendo a IA como um auxiliar e não como uma ferramenta principal, entende? Para agora, né, perguntando da minha marca, daqui para frente, como me posicionar melhor no Instagram? Menino, tem uma coisa, viu? É muita responsabilidade, né? Chegar assim, ele dizer assim abertamente, naturalmente que cada marca tem suas particularidades. Mas o que eu diria para você é cuidado nos excessos, né? Eu vejo que, graças a Deus, você ganhou visibilidade, ganhou mais espaço de fala, espaço físico, onde você pode adentrar em outras instituições, adentrar e formar parceria com outras marcas. E aí, quando eu digo cuidado nos excessos, é só na ideia de você entender que cada base de relacionamento desse precisa de estratégia para dizer, ó, nesse tipo de produto eu preciso gerar X conteúdos. Para esse tipo de serviço eu preciso gerar Y conteúdos. Para esse tipo de cliente aqui, esse formato aqui, o collab ele não é tão necessário. Fazer esses ajustes finos dentro do uso estratégico da sua marca junto das outras, ela é essencial para que você possa crescer. O outro passo que eu diria é para você se envolver cada vez mais nas comunidades. Hoje a gente vive muito o tempo das comunidades, das tribos digitais, né? O que é que acontece? Eu, Glauber, sou da minha comunidade do vôlei. Quando se trata de esporte, existe o ciclismo, existe o beach tennis, existe o vôlei, Academia. existe a musculação. Eu sou da tribo do vôlei. Então, eu estou inserido ali. Então, enquanto marca, eu também estou inserido naquele espaço. Eu posso falar daquilo com mais propriedade enquanto pessoa que está inserida, mas também enquanto marca. Eu acredito que nesse aspecto a gente sempre deve se posicionar, porque isso traz melhorias para mim enquanto pessoa e para a classe onde eu estou, né? Então, eu acredito que você precisa meio que definir uma tribo, uma comunidade onde você se identifique mais e também trazer ela para dentro do seu universo, né? Isso vai te ajudar enquanto pessoa, né? Vai estreitar relacionamento com as pessoas que você
que tem o mesmo perfil que você tem e vai ajudar a sua marca também a propagar aquela tribo, aquela comunidade. Ah, Glauber, eu sou de todos, então vai fazer ciclismo, vai fazer vôlei, vai jogar futsal, fique dentro da academia, mas geralmente isso é impossível, né? Eu acredito que você precisa trazer essa vertente. A outra vertente que você pode valorizar também, talvez você faça, não consiga acompanhar mais o seu canal tanto, porque você, graças a Deus, tem muitas publicações e nem sempre eu consigo ver todas elas, mas eu não sei como é que está a tua marca dentro do contexto social, né? Se você está conseguindo estar junto aí de instituições que prestam serviços sociais para categorias, sabe? Acho que é importante também você trazer isso para dentro do seu podcast, né? Talvez ter um quadro voltado para isso, né? São pessoas que precisam. Geralmente, os idealizadores dos projetos sociais, eles não têm tanta ordem financeira, né, para poder gerir o projeto que ele está defendendo ali. Então, ele precisa cada vez mais de parceiros, além, naturalmente, das pessoas que integram um projeto social. Então, pode conversar, pode também ter essa fala. Quem sabe trazer esse quadro, né? A gente vê hoje grandes projetos em Patos que precisam sempre de apoios, né? O Amigas Viva a Vida, o, a ASPA, são tantas outras aqui que você pode depois fazer uma pesquisa e dizer, cara, eu consigo trazer aí essas pessoas que têm voz e têm representatividade, de repente, para esse quadro, mas de repente você pode transformar isso num quadro que vai trazer eles sempre nas possibilidades de renovar essas conversas. Eles sempre têm defesas para ser feitos, né? Tem associações que têm um ponto de defesa que traz mais para o final do ano, tem outros que têm um trabalho sazonal ali dos 12 anos, dos 12 meses. Né? Eu acredito que você pode olhar para esse lado. Isso vai ajudar a expandir a sua marca, vai ajudar você a trabalhar dentro desse contexto social, criar cada vez mais espaços de credibilidade para você e para as outras pessoas. No momento, eu acho que é o que eu consigo passar para você aqui, mas depois a gente pode gerar mais coisas, mais percepções aqui para você. Ah, perfeito, Glauber, perfeito. É, tem algum outro ponto assim que a gente não abordou que você queria abordar nesse momento? Rapaz, Assim, de urgência, né? Porque tem muita coisa. tem muita coisa. Eu preciso fazer essa fala sobre essencialmente o mês que é dedicado ao fotógrafo, né, que é o mês de janeiro, né? Dia 8 de janeiro é considerado o Dia Nacional do Fotógrafo. E aí eu sempre digo que a gente, enquanto profissional, não vive um dia de homenagem, né? A gente deve viver o tempo todo, mas a gente acaba realmente tendo ali um dia, uma semana, um mês para falar mais fortemente sobre isso. Então, eu tenho o propósito de dizer que janeiro é um mês dedicado ao fotógrafo, trazer a validação sobre o trabalho desse fotógrafo, dizer da importância que ele tem no contexto histórico, no contexto social, no contexto geográfico, no contexto do marketing e da comunicação. Falar da minha gratidão pelas pessoas que reconhecem o meu trabalho enquanto retratista, que entendem que essa ferramenta ela é importante, sim, para a construção da marca, do negócio, de ordem pessoal, que essa fotografia ela é extremamente relevante para a construção benéfica do emocional, tanto para si como para o outro. Então, eu quero trazer minha gratidão para as pessoas que me homenagearam, que me apoiam enquanto retratista. Também trazer a minha homenagem a outros fotógrafos, não só de Patos, mas da região que a gente conhece, né? Falar da importância deles. Dizer que eu continuo com a ideia de conseguir realizar a minha exposição 30 mais na fotografia, onde eu quero fotografar outros fotógrafos que têm mais de 30 anos de carreira. Né? Eu, ano passado, completei 30 anos de carreira na fotografia, esse ano 31, e eu tenho esse desejo de conseguir fotografar os fotógrafos aqui de Patos, que têm mais de 30 anos de carreira, para montar uma exposição e poder falar cada vez mais do trabalho de cada um deles. Então, desse ano de 2026, eu continuo aí organizando isso
para a gente conseguir colocar essa exposição em prática, que com certeza você será convidado para fazer a cobertura e participar desse momento, que é muito importante para a nossa categoria de fotógrafo e retratista. Obrigado. E só para fechar, só mais uma, o quanto o equipamento que você utiliza, ele pode influenciar na produção do seu material? Perfeito, excelente pergunta, né? Existe uma relatividade muito grande. Se você começou agora e você só tem condição de comprar um iPhone X para gravar o seu conteúdo e um microfone que você não sabe quem é o fabricante, compre e faça. Ele vai ser o que você tem e vai ser a sua porta de entrada no mercado. Então, eu escuto muito, o melhor equipamento é aquele que você tem. Tenha calma. Quando você está começando, eu concordo com esse jargão, concordo com essa frase. Mas eu discordo de que qualquer equipamento vai fazer um bom trabalho. A partir do momento que você consegue evoluir, a partir do momento que você consegue um pouco mais de recurso financeiro, a possibilidade de você melhorar o seu equipamento vai fazer muita diferença na entrega do seu produto ou do seu serviço, né? Então, quando se trata de equipamento, eu particularmente, eu não meço esforços para adquirir melhores equipamentos. Mas eu entendo a minha jornada. Eu entendo que lá no passado eu não tinha o que eu tenho hoje e que aos poucos eu fui conseguindo recurso financeiro para conseguir isso. Então, o melhor equipamento nem sempre é aquilo que você tem na mão. Existem outros equipamentos que você precisa enxergar, analisar, entender do mercado, entender inclusive da sua profissão. Porque eu vejo muitas pessoas aí que têm o dinheiro e saem comprando equipamentos que nem é para a atividade dele, mas só porque ele tem o dinheiro ele vai lá e compra, né? Então, precisa fazer essa análise. O equipamento de qualidade vai te entregar mais, com toda certeza. Existe só a ideia de você saber se você está preparado financeiramente para adquirir aquele novo equipamento e se você tem realmente conhecimento técnico para comprar aquele novo equipamento e extrair tudo que ele pode fazer, né? Então, sobre equipamento, eu acredito nisso. Quanto mais, quanto melhor, mais ele vai entregar qualidade para você. Mas não deixe de começar, não deixe de realizar o seu trabalho, porque você não tem o melhor equipamento. Glauber, eu queria agradecer, né, por você ter vindo aqui e eu abro espaço para você fazer suas considerações. Bem, eu que agradeço você por disponibilizar esse espaço mais uma vez para a nossa comunicação, né, para a nossa conversa, para que eu possa trazer aqui o que eu penso, o que eu acredito, que eu possa inspirar pessoas que acreditam no meu trabalho, que acreditam na minha palavra. Então, deixo aqui a minha gratidão a você, né, e a todas as pessoas que acompanham o Pode Conversar. Muito obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade. Aqui está gravando. Mas pronto, já está gravando. Aproveito ainda para trazer aqui a minha gratidão ao meu time de trabalho, né? A G.A, ela vem evoluindo a cada tempo. Já tem mais de 2 décadas no mercado. E aí eu conto com pessoas que podem me ajudar ali no dia a dia e que sem elas, com toda certeza eu não estaria na jornada que eu estou hoje. Fiz o seguinte.